E nós vimos algumas coisas aqui bem interessantes. Uma das coisas que nós vimos é que Paulo estava preso e da prisão que ele estava em Roma, ele envia essa carta para a igreja que estava estabelecida em Filipo, que são os filipenses. Os filipenses são os habitantes de Filipo. Então ele envia uma carta e tem alguns detalhes bem interessantes. Não vai dar tempo de nós falarmos. Se você quiser ouvir essa mensagem, está lá no YouTube, né, no canal da comunidade Casarão, o Bruno Simões, não sei, Bruno Simões, Murilo? Põe Bruno Simões. Aí vai aparecer lá a pregação Filipenses, parte 1. Hoje nós vamos para a parte 2. Na parte 1, um detalhe interessante é que Paulo, estando preso, ora pelos irmãos de Filipe. É interessante que no capítulo 1, você não vê nenhum momento Paulo reclamando sobre nada, ainda que ele está preso, enviando uma carta para quem está em liberdade. Então ele não envia uma carta pedindo nada, ele não envia uma carta pedindo ajuda ou reclamando da vida, muito pelo contrário. Olha que interessante, no capítulo 1 de Filipenses, aparece o nome Cristo. Ficou melhor assim, né? Uhum. Aparece o nome Cristo 18 vezes no capítulo 1. E não aparece nenhuma vez no capítulo 1 ele reclamando ou ele pedindo alguma coisa para os irmãos. Esse é um princípio muito interessante, porque a Bíblia diz assim, que quando Jesus chama os discípulos dele, ele diz para os discípulos assim que no mundo o menor serve o maior. Aí ele diz, mas não será assim no nosso meio. No nosso meio, o maior serve o menor. Então é interessante porque Paulo vive exatamente isso. Ele estando preso envia uma carta e ele diz para quem está em liberdade o seguinte: olha, essa minha prisão serve para vocês como motivação. Quer dizer, a prisão de Paulo serve como motivação para quem está em liberdade, para pregar com ainda mais calor, com ainda mais motivação. Então você já sabe, o apóstolo Paulo foi o maior líder do cristianismo. Ele foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Ele é um exemplo para nós de alguém que viveu na graça. Amém, irmãos? E eu quero avançar hoje para o capítulo 2. Como eu disse, se você quiser acompanhar o capítulo 1, depois você busca lá no YouTube. E está assim no capítulo 2, ó. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, fala comigo, humildemente, considerem os outros superior a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então Paulo está preso, ele envia uma carta dizendo para os irmãos ter um comportamento de humildade e unidade. As duas coisas. Você sabe que o que Paulo está se referindo aqui não é a uniformidade. Vamos repetir isso? Uniformidade? 1, 2, 3 e... uniformidade. Não é uniformidade, é unidade. Andar em unidade no Espírito. Você sabe que hoje de manhã no culto chegou um casal aqui e eles são um pouco mais experientes, têm um pouco mais de idade, e eles vieram aqui para frente e nós já tínhamos começado o período de louvor e eles ajoelharam aqui e oraram antes de fazer qualquer coisa. Eles se ajoelharam. Você sabe que não é uma prática que eu tenho, não é uma prática que a maioria aqui tem. Mas eles têm. Se isso faz bem para eles, se eles se sentem bem fazendo isso, é uma peculiaridade dele para com o Senhor. Então, isso é unidade. Não... Qual que é a outra palavra? Uniformidade. Porque uniformidade é assim, não, o que você está fazendo aqui? A gente não faz isso aqui não, levanta, precisa não. Não, que ele tenha a experiência dele com o Senhor. Se ele quer fazer isso, que faça. Se você quer vir de blazer, né, Eric? Ele vem aqui, né, Johnny? Fala aí. Primeira vez que o Johnny veio aqui, ou o Eric veio aqui, gravata, blazer.
Aí eu falei, rapaz, é melhor você ir trocar de roupa aqui, o pastor fica com vergonha aqui, olha a roupa do pastor. Mas sabe que não há uniformidade, há unidade. É isso que Paulo está falando, nós andamos em unidade. Não em uniformidade, em humildade. Você sabe que é interessante falar sobre humildade, porque há uma confusão sobre isso. A minha avó me ensinou que humildade é falar baixo. Falar baixo. Ser coitadinho, sabe aquela coisa? Coitadinho. Então alguém vem e elogia o Arthur. Arthur toca guitarra. Daí alguém vem e fala pro Arthur e pro Mateus. Nossa, caras, como vocês tocam bem, cara. Aí eles são aqueles humildes, politicamente corretos. O que eles falam? Não. Eu sou ruim demais. Nossa, que isso, pelo amor de Deus. Bom mesmo é o outro. Eu faço mais ou menos. Nossa, mas como está bonita essa calça de couro. A pessoa fala assim, não, isso aqui é porcaria, paguei baratinho demais, nossa. Sabe que é uma falsa humildade. Humildade não é falar baixo, não é se colocar como tapete na vida dos outros. Humildade é saber quem você é. É você ter revelação de você mesmo. A Bíblia diz assim, que não é preciso vos ensinar coisa alguma. Todas as coisas que precisavam ser ensinadas já foram ensinadas. Você já sabe sobre as coisas que o Senhor se agrada e não se agrada. Você não precisa mais ter essa postura politicamente correta da falsa humildade. Humildade é saber as áreas que eu sei fazer, as áreas que eu não sei fazer, as áreas que eu preciso de ajuda, que eu preciso de suporte, as áreas que eu sou o suporte, que eu dou suporte. Mas é um grande problema quando você é esse tipo de humilde que é politicamente correto. Então você não tem revelação sobre você. Então alguém vem e elogia você ou diz algo sobre a sua casa, que família bonita. Família bonita, você não sabe nada. Ih, minha casa é uma bagunça. Não é tudo isso não. Quer dizer, que tipo de postura que é essa? Olha que família bonita. Poxa, obrigado, fico feliz por isso. Deus tem sido bom com a minha casa. Olha como vocês estão crescendo com a igreja. Ih, crescendo. Somos pequenininhos demais, não somos nada. Aleluia, Deus que está dando crescimento aqui para nós. Quer dizer, é uma postura correta, mas a Bíblia continua dizendo assim, que depois de Paulo dizer sobre humildade e unidade, ele agora coloca o padrão. Ele mostra qual é o padrão. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Diz assim no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa atitude de Cristo. Que a sua atitude e a minha atitude seja como a atitude de Cristo. Agora ele vai falar qual foi a atitude de Cristo. Daí ele diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a Bíblia está dizendo aqui que Jesus recebeu algo que ninguém nunca tinha recebido. A Bíblia diz assim que ele é o Filho de Deus e ele é Deus também. E a Bíblia mostra aqui para nós que ele recebeu coisas que ninguém recebeu. Ele recebeu privilégios. Você sabe que você quer conhecer a pessoa, não adianta você dar responsabilidade para ela, você tem que dar privilégio. Porque quando você dá privilégio, você conhece quem está andando com você. A Bíblia diz assim que Jesus recebeu um privilégio de ser o Filho de Deus. Esse é um privilégio. O que ele fez com esse privilégio? A Bíblia diz que ele se tornou servo de todos os irmãos. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo.
A Bíblia diz aqui que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Quer dizer, ele recebeu o privilégio, mas ele teve a humildade de abrir mão daquilo que ele era, ele sabendo quem ele era, ele abriu mão do que ele era, do que ele tinha para um propósito. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero fazer um paralelo com você, com outras duas pessoas que da mesma forma receberam um privilégio. Jesus recebeu um privilégio e ao invés dele ter uma postura altiva, ele teve uma postura de humildade. Ele sacrificou, ele tornou servo por amor dos irmãos. Mas sabe outra pessoa que também recebeu um privilégio? O nome dele é Lúcifer. Lúcifer também recebeu um privilégio. Abre a sua Bíblia aí em Isaías no capítulo 14. Isaías no capítulo 14. Pode colocar aí para mim. Isaías 14, 12. Está escrito assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, olha que interessante, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Olha que interessante. Jesus recebeu um privilégio. Com esse privilégio, ele decidiu servir e se sacrificar. Lúcifer também tinha um privilégio. Você já conhece a história dele. A Bíblia mostra para nós, quando você estuda, que havia três, vamos dizer assim, anjos superiores, arcanjos. Era Miguel, Gabriel e possivelmente Lúcifer. Quando Lúcifer é lançado no abismo, ele leva com ele a terça parte do céu. Isso mostra para nós que o céu poderia haver como que se fosse três repartições. O anjo Gabriel é o anjo das boas notícias. Foi o anjo Gabriel que falou com Maria. Foi o anjo Gabriel que estava vindo dar o recado para Daniel quando Daniel orou. O anjo Miguel é o anjo que anda com a espada de fogo. Foi ele que expulsou Adão, ou melhor, foi ele que guardou a árvore da vida enquanto Adão estava indo embora. Foi ele que veio lutar uma guerra, que a Bíblia fala assim, uma guerra nas regiões celestiais entre os reis persas. Quem veio lutar foi o anjo, o arcanjo Miguel. E tem Lúcifer, que ficou com a terça parte dos céus. Quer dizer, ele tinha uma postura privilegiada, ele era o responsável pela adoração dos céus, pelo louvor dos céus. Agora a Bíblia diz assim que em um momento o que ele quis? Estar acima das estrelas. Ele quis estar acima das mais altas nuvens e ser igual ao Altíssimo. Mas tem algo interessante. Isso tudo ele não verbalizava. Ele falava no coração. Você sabe que tudo começa no coração do homem. Tudo começa no coração do homem. O marido que trai a esposa, tudo começou aonde? No coração. E de que forma? Com pornografia, com pensamentos impuros. A falta de relacionamento entre o filho e o pai começa onde? No coração. O filho chateia com o pai não tem motivação para relacionar com o filho. Tudo começa no coração. Lúcifer não falou com a boca, ele falou para si próprio. É um grande problema quando você não abre a boca e conta para as pessoas aquilo que tem no seu coração. É um grande problema quando você tem uma agenda pessoal, que nem a sua esposa sabe. E você fala só no seu coração. Isso é muito ruim. A Bíblia diz assim que Lúcifer era alguém considerado no céu. Mas em um momento ele quis ser maior. Sabe o que ele fez com o privilégio dele? Usou para si próprio. Talvez você está pensando aí, mas o que isso tem a ver comigo? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não percebe, porque a gente tem facilidade para não perceber essas coisas. Mas você é um privilegiado. Você sabe que nos dias de frio, assim, quando está bastante frio, eu estou com a minha filha na minha cama, cobertinha, e eu falo para ela, vamos agradecer a Deus? Você sabia que tem crianças agora, filha, que
está na rua e não tem essa cobertinha? Ela tem 3 anos, talvez ela nem entende. Eu acho que entende, mas pode ser que não entenda. Mas eu já estou colocando no coração dela algo que diz respeito ao princípio de Jesus. Eu tenho um privilégio e esse privilégio foi Deus que me deu. Você tem privilégio. É um privilégio você poder enxergar. Sabia? É um privilégio você poder pegar as coisas. É um privilégio você poder ver as cores. Tem um tio meu que ele, como é que fala quando não vê a... daltônico. Parece tão... né? É daltônico. Tá, mas você desvaloriza porque você vê tudo colorido. São privilégios que nós temos que nós não valorizamos. A roupa que você veste, o carro que você anda, a esposa que você tem, o marido que você tem, os filhos que você tem, a igreja que você participa, a cidade que nós moramos, a nação que nós fazemos parte. Você sabe que nós temos liberdade para ampliar o prédio de uma igreja. Tem nações que não pode ter culto. Na Turquia, tem gente morrendo lá pelo evangelho, sabia disso? Há uma proibição, uma dificuldade gigantesca para se fazer culto na Turquia. Aqui nós temos liberdade. Se nós falarmos assim, gente, vamos combinar o seguinte, vamos fazer culto tudo aqui fora agora, vamos fazer uma gritaria aqui. Nós vamos lá e nós vamos fazer. Não vai levar tiro, ninguém vai ser enforcado, não vai acontecer nada disso. Mas você sabe que existem lugares no mundo que o evangelho não é pregado. Nós temos o privilégio de poder reunir nas casas, fazer célula nas casas. Você chamar uma pessoa para estar junto com você. Nós temos o privilégio de poder, depois do culto, comer uma pizza. Essa semana meu filho ficou doente. Estava muito mal. Aí fui para a célula na terça-feira, cheguei, era 11h30. A Bruna falou, nós vamos ter que levar o Levi no médico. Saímos daqui, fomos lá no Pequeno Príncipe, lá em Curitiba. Demorou para ser atendido, foi atendido. Estava chegando em casa, era 2:20 da manhã. Aí uma vontade de reclamar, sabe? Nossa, gente, é muito tarde. Esse menino, e agora não vai dormir? É uma vontade de dar o filho para alguém, sabe? Aí eu comecei a pensar, poxa, eu tenho um carro. Eu posso pôr gasolina, tenho um convênio. Eu tenho dinheiro para comprar remédio. Isso tudo é privilégio que eu e você temos. Eu quero perguntar uma coisa para você. Os privilégios que você tem, que ainda que você ache que não é privilégio, o que você faz com eles? Porque Cristo tinha privilégios, mas esse privilégio ele usou para abençoar outras pessoas, tornando-se servo. Agora a Bíblia mostra para nós que Lúcifer tinha privilégio, mas sabe o que ele fez com esse privilégio? Eu vou ficar acima das nuvens, vou competir com o Altíssimo. Eu tenho privilégio de dormir. O meu sogro é uma bênção, né? Ele encosta assim e dorme. Aí alguém pode falar, nossa, mas onde encosta, dorme? Olha, isso é uma bênção. Porque tem tanta gente que não dorme nenhuma hora, tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar. Remédio para continuar dormindo, que tem remédio para pegar no sono, mas outro remédio para fazer dormir mais tempo. Aí tem um remédio para acordar. Quero dizer uma coisa para você, o Senhor te deu o privilégio. Sabe qual é o maior privilégio que o Senhor te deu? A vida. Deixa eu te dizer uma coisa, vida não tem contrário. Não, morte é o contrário de vida. Não, morte é o contrário de nascer. Vida não tem contrário. Sabia disso? O Senhor te encheu de vida. Ele te deu vida e vida em abundância. A Bíblia diz assim que dentro de você é como uma fonte de águas vivas a jorrar. O Senhor deu isso para você. Isso é um privilégio. Paulo está preso e ele não reclama, muito pelo contrário. No capítulo 1, ele cita Cristo 18 vezes. Ele cita Evangelho 6 vezes. E ele não cita nenhuma vez reclamação. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele é privilegiado. E ele é privilegiado por quê? Porque ele tem vida e não é qualquer vida. É vida em abundância. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Sabe quem percebe isso? Só os humildes. Isso que eu estou falando é percepção de gente humilde. Gente arrogante, orgulhosa, acha que tudo que tem foi porque conquistou. Eu conquistei, eu sei o que eu fiz para estar aqui. Eu sei o quanto que eu lutei para estar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Melhor do que lutar para conquistar é viver no favor. Favor é só para quem não merece.
Se merecer não é favor, é pagamento. Eu pergunto para você, você quer viver o pagamento ou você quer viver o favor do Senhor? Porque vive o favor do Senhor só os humildes, que sabe que não merece. Eu lembro quando eu era, vou contar a experiência para vocês aqui. Estudava no Viscondinho, lá em Mauá. 15 anos, vou me batizar. Só que eu era muito conhecido na igreja, aquela coisa, e eu me lembro que quando eu fui batizar, eu vou falar por acaso, né? Mas não sei se era acaso. Tinha uma professora minha lá na igreja. E a hora que eu fui batizar, daí um amigo meu tocou bateria, é uma farra, né? Uma bagunça. Estourou aqueles negócios, e tal, e o povo gritou, e eu batizei. Foi uma bênção. Na semana, eu estava na aula lá da professora. Biologia, não lembro. E eu não sei o que eu fiz lá, que eu era meio arteiro. Eu sentava, você vê como eu era arteiro, eu estava na primeira fileira, que é aquela coisa da professora. Bruno, já vem para a primeira fileira aqui, para não fazer bagunça. E eu estava na primeira fileira ali, e estava tendo uma apresentação. Eu tinha 15, 16 anos. E eu comecei a fazer gracinha para o grupo que estava apresentando. E o grupo começou a rir. Aí eles falaram, é o Bruno, professor, é o Bruno. Aí ela falou assim, espera um pouquinho. Aqui, ó, classe. Esse aqui é o Bruno, ó. Batizou domingo. Vocês sabem o que é batizar? Na igreja Casarão ali, fizeram uma festa para ele. A hora que ele entrou na água, estouraram até negócio com papel lá. Mas ó, esse bagunceiro, mas acabou comigo. Me senti acusado. E a primeira ceia? Agora, eu tomo essa ceia ou não tomo? Tomo para minha condenação, vai me matar, isso aqui vai acabar com a minha vida, é melhor não tomar, eu vou para o banheiro. Você já viu isso em algumas igrejas? Passa a ceia, aí o irmão que acha que é santo, como é que ele faz? Não, hoje eu vou me abster. Quem olha do lado fala, nossa, olha, isso aqui é zelo, isso é zelo. Isso é gente séria. Não vai tomar porque tem, como é que fala? Consciência de pecado. Deixa eu te falar uma coisa, consciência de pecado não muda a vida de ninguém. Sabe o que muda a vida das pessoas? Consciência do Salvador. Isso muda a vida das pessoas. Mas você sabe que eu fiquei com isso na minha mente assim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você não precisa passar por isso. Sabe por quê? Porque favor é para quem não merece. Se você é do tipo arrogante, se você é do tipo orgulhoso, você não precisa ficar inibido. Porque é você que o Senhor escolhe. Sabe por que é você? Porque Ele escolhe os que não são. Ele escolhe aqueles que não poderiam ser escolhidos. Sabe por quê? Porque isso é favor. Olha para você ver na Bíblia quem são os homens que Deus usa. Paulo, que nós estamos citando aqui, era um assassino. Matador. Era alguém que foi morto um jovem chamado Estevão. Tiraram a roupa do jovem depois de morto, trouxe todas as roupas e depositaram ao pé do jovem Saulo. Era um assassino. Sabe quem ele se tornou? O maior líder do cristianismo. Davi cuidava de ovelhas. Era o filho mais novo de Jessé. Era o esquecido. Quem foi que o Senhor usou para ser rei de Israel? Davi. Esse tipo de gente é o tipo de gente que Deus usa. Deus usa pessoas que sabem que não são nada. Deus queria usar Moisés. Moisés, então, 40 anos, teve a postura de príncipe, filho da filha de Faraó. Ele era o cara do Egito. Deus queria usar ele, mas o que Deus fez antes de usá-lo? Levou ele para ficar 40 anos esquecido, numa terra nômade. Lá, o bracelete dele, lá, o conhecimento que ele adquiriu no Egito não servia para nada. Quando acabou, quando Moisés viu que ele não era ninguém, o que Deus falou? Agora volta para o Egito e liberta o povo. Sabe por quê? Porque Deus usa os que não são. Deus só usa ninguém. Enquanto você acha que você é alguém, Deus não pode usar. Ele usa só gente que é ninguém. Enquanto você é alguém, Ele não usa. Por isso que eu estou dizendo para você, o padrão que Paulo fala em Filipenses 2 é o padrão do humilde.
O que é o humilde? Ainda que pareça que eu sou, ainda que pareça que eu tenho, ainda que pareça que eu possuo, eu assumo uma posição de servo, de sacrifício. Eu exalto o nome do Senhor. Mas Lúcifer fez o quê? Eu vou sentar no trono mais alto. Eu vou ficar nos melhores lugares. Eu vou ser reconhecido por todos. Esse padrão está errado. É privilégio que o Senhor te deu. Mais uma vez eu quero perguntar para você. O privilégio que o Senhor te deu de ter família, de ter marido, de ter um teto, de ter uma cama, de ter um carro, de ter saúde, de morar numa cidade boa. Que eu vim de Mauá. E eu sei o que é cidade boa e o que não é. Mauá é uma bênção, mas Araucária é muito bom de viver aqui. Alguém pode pensar, bom nada. Então vai lá morar lá. Depois você fala. O Senhor te deu privilégios. Aprenda a colocar os privilégios que o Senhor te deu para servi-lo. E por último eu quero mostrar um último exemplo lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 3. Eu gosto desse texto aqui demais. Acho que ele nos ensina muita coisa. A Bíblia fala assim, Gênesis 3:1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Interrogação. Olha que interessante. Você já conhece a história de Adão e Eva? Adão e Eva eram privilegiados, sim ou não? Olha o tamanho do privilégio que eles tinham. A Bíblia diz que Deus descia para relacionar com Adão e Eva, sim ou não? Na viração do dia, quer dizer, no final da tarde, quando estava próximo ali de anoitecer, para virar o dia, enfim, a Bíblia diz que Deus vinha relacionar com Adão. E ele andava com Adão junto, e conversava, relacionava, dialogava. Era desse jeito. Até que aparece quem na história? A serpente. É interessante que a serpente, você já sabe, ela simboliza, tipifica Satanás. O que a serpente vem fazer aqui? Colocar dúvida. É isso que ela faz, a primeira coisa que ela faz. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Quero dizer uma coisa para você. Sabe o que Satanás quer fazer? Colocar dúvida no seu coração. Dúvida de que você não tem, de que você não é, de que você não pode, que você não tem nada, que você não vai ser feliz. O tempo todo Satanás quer colocar dúvida no seu coração. Satanás quer que você olhe para aquilo que teoricamente você não tem. E pare de olhar para aquilo que você tem. Porque Adão e Eva tinham liberdade para comer de todos os frutos. Mas o que a serpente faz? Faz ele focar a visão naquilo que ela diz que ele não tem. É isso que Satanás faz com a gente, o tempo todo. A grama do vizinho, a casa do vizinho, a igreja do vizinho, o pastor do vizinho, a célula do vizinho, o cabelo da vizinha, a esposa do vizinho, tudo é melhor que você. É melhor do que o que você tem. A serpente vem para colocar uma interrogação. E interessante que eu acho tremendo isso. Nós sabemos que o leão é o rei dos animais, o rei da selva. É o animal mais forte que tem, teoricamente, a história, né? Diz isso. Mas você sabe que a serpente, a cobra, ela tem um trunfo. Ela tem uma ferramenta que o leão não tem. Que os felinos não têm. Você já viu, eu gosto de assistir aqueles programas, né? Discovery, aquela coisa. Eu gosto muito, sabe porque? Vou confessar aqui. Porque quem caça mesmo é a leoa, né? O leão fica só esperando a carne, né? É uma bênção isso, né? E daí a leoa vai caçar e ela agacha assim. Vai bem devagarzinho, ela se esforça ao máximo. Para quê? Para não ser vista, para não ser notada. Faz o máximo para se camuflar. Você sabe que a serpente tem isso aí facilmente. Você não vê ela chegando. Inclusive a própria Bíblia diz que a serpente... Arrepiou? Falou de cobra, as mulheres... Oh, meu Deus!
A serpente picaria ou atacaria o homem por onde? Calcanhar. Você não vê a serpente chegando. Esse é o poder que Satanás tem. Você não vê ele chegando. Aí ele começa a te iludir. Começa a colocar dúvidas sobre quem Deus é, o que Deus te deu. É verdade que você não pode comer da árvore? Nossa, mas que Deus bondoso é esse? É isso que ela está querendo dizer. Como é que diz que ele é bom se ele te proíbe de coisas? Não, isso aí não é Deus, não. Olha, tem uma árvore aqui que ela é boa. Aí a Bíblia diz que Eva olhou para a árvore e viu que ela era boa. Boa no paladar. Ouviu a serpente falando. Aí ela foi ativada para aquilo que a serpente quis ativar ela. E ela olhou para onde a serpente queria que ela olhasse. E aí ela deixa de ver o privilégio que ela tinha de ter um marido, de poder constituir uma família, de ter todo o jardim do Éden. O jardim, não é lavoura. Lavoura é lugar que você trabalha, jardim é lugar de desfrutar. Ela não percebeu nada disso. Por que ela não percebeu? Porque ela deu ouvidos para a serpente. Quero dizer uma coisa para você. O Diego pode vir aqui, Diego. Quero dizer uma coisa para você. O Senhor deu privilégios para mim e para você. Você sabe que para alguns há algo mais, para outros menos, mas todos nós que estamos aqui agora somos privilegiados em algum momento. Sabe o que a serpente faz? Ela vem falar no seu ouvido. Até que você cede e fica com as propostas da serpente e abre mão dos privilégios que Deus deu para você. O Senhor deu um privilégio para nós. Sabe qual é o privilégio que Ele nos deu? Autorização para chamar Ele de Pai. No Velho Testamento não tem essa expressão para com Deus. No Velho Testamento o nome de Deus é impronunciável. Não é isso? YHAH. É assim, Bruno? WH. YHWH. Como é que você pronuncia uma palavra que não tem vogal? YHWH. Que nome é esse? Era assim que era chamado Deus no Velho Testamento. Um vento. YHWH. Moisés fala assim: tá, você quer que eu vou lá para o Egito de volta? E eu falo o que para Faraó? Que quem me enviou? O que Deus diz? Diga apenas que eu sou. Quer dizer, no Velho Testamento o homem não tinha autorização nem para saber o nome de Deus. Na Nova Aliança, você tem autorização não é só para saber o nome de Deus. É para chamá-lo de Pai. Olha, isso é tremendo. Você tem autorização para chamá-lo de Abba. Sabe o que é Abba? Abba é o nome que as crianças chamam ao seu pai. Lá em Israel. É como se fosse a minha filha falar: papá. Quando ela está começando a falar: papá. Papai. Meu filho fala assim: papai. A minha filha falava: papá. Papá. Abba. Abba é paizinho querido. No Velho Testamento era Iha. E eu falo que é quem? Eu sou e já está bom. Mas eu sou quem? Eu sou o que sou, é só isso que eu posso te falar. Nós vivemos num tempo que o pecado se multiplica. É ou não é verdade? Você liga a televisão, coisas absurdas acontecem. Absurdas. Eu falei na célula terça-feira que tem um pastor que eu conheço lá de Mauá, que ele tem um trabalho na Cracolândia, em São Paulo. Isso vai te chocar, o que eu vou te falar. E ele alugou um espaço lá na Cracolândia para fazer um culto. E entupiu o encanamento do banheiro e eles foram tentando resolver o problema. Não resolvia, teve que quebrar. Quando quebrou, teve que abrir o cano. Adivinha o que tinha no cano? 3 fetos. Isso não aparece na televisão, não vai aparecer, que choca. Nós vivemos a multiplicação desse tipo de coisa. Mas sabe outra coisa que nós vivemos também? A multiplicação daqueles que podem chamar Iá de papai, de Abba, de paizinho querido.
Tem privilégio maior que esse? Você poder ajoelhar e pedir para o Deus que fez todas as coisas, falar com Ele e Ele falar com você, relacionar com você. Isso é um privilégio gigantesco. O que você faz com o seu privilégio? O privilégio de ser filho. Filho, e não é qualquer filho, não. É filho amado. Sabe que quando Jesus vai ser batizado, o céu se abre. E sai uma voz de lá dizendo o quê? Este é meu filho o quê? Amado. Esse é meu filho amado. Depois do batismo, imediatamente Jesus faz o quê? Deserto. Jejum. 40 dias. Nesses 40 dias, Satanás vai ao encontro de Jesus por quantas vezes? 3. As 3 vezes, ele fala o que para Jesus? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não é isso? Segunda vez, se você é filho de Deus, lança-te daqui e os anjos vão vir e vão te sustentar. Se você é filho de Deus. É interessante que ele não usa a expressão que Deus usou quando ele foi batizado. Ele não diz filho amado. Se você é filho amado. Ele diz só se você é filho. Sabe por quê? Porque Satanás não quer que você saiba que é filho amado. Você pode até achar que é filho, porque todo mundo acha que é filho. Tem até uma expressão, né? Ô filho de Deus. Saber que você é filho de Deus não tem poder para alterar a sua realidade. Saber que você é filho de Deus não tem poder para alterar e fazer você vencer Satanás. Sabe o que tem poder de fazer você vencer a serpente que quer te enganar? Saber que você é filho amado. É um nível superior. Como eu disse semana passada, fui correr com os meus filhos para o hospital. Teve um dia que eu fui 4 vezes. Em 24 horas eu fui 4 vezes no Pequeno Príncipe levar a Elisa. Estava com suspeita de H1N1. E fomos, e fez exame, e volta depois, e corre o risco de estar internada 4 vezes. Perde tempo, tem que alterar os compromissos, tem que esperar. Mas nenhuma vez eu pensei em deixar a Elisa na rua. Bruna, nós somos novos, vamos fazer outra filha. Isso aqui deu problema. Deu defeito. Existe isso? Não. Aí o Levi infeccionou toda a face. Fomos no médico. Vai tomar antibiótico. Antibiótico. Passou um pouco. Inflamação, conjuntivite. Pinga, colírio. No outro dia, inflamação do ouvido. Volta no hospital. Em nenhum momento pensei assim, saber de uma coisa? Vou colocar esse menino no rio. Abandonar ele. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu sou homem pecador. Penso coisas ruins. E eu não pensei isso sobre meus filhos. Por que você acha que quando você faz algo de errado, o Senhor fala, Pai, ó Jesus falando com Deus, Pai, Espírito Santo, vou abandonar a Natália, ela brigou com o Darcy. Vamos arrumar outra filha. Hein, aqui, Espírito Santo, Deus, Pai, ó, seguinte, amava muito a dona Solange, sabe? Ela era uma benção. Mas agora, fazendo fofoca. Arrumar outra filha para nós, aí vamos entregar ela para o inimigo. Você consegue imaginar o Senhor fazendo isso? Não, porque eu não consigo imaginar nem eu fazendo isso. Como é que eu vou imaginar Jesus fazendo isso? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o maior privilégio que você tem? Não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é casamento. Isso tudo é um tipo de privilégio. Mas o maior privilégio que você tem é poder chamar o Deus Altíssimo de Pai. Olha, esse é o maior privilégio. E Ele olhar para você e falar, filho amado, eu tenho pensamentos sobre vós, pensamentos de bem e não de mal.
Você vê que Deus nem diz para você pensar sobre você. Ele diz, eu é que tenho pensamento sobre vós. Eu é que penso. Eu nunca pedi para você ter pensamento sobre você. Eu é que tenho pensamento sobre você. E os meus pensamentos sobre você são pensamentos de bem e não de mal. Quer privilégio maior que ser filho de Deus? E ter revelação disso? Queria que você ficasse de pé no seu lugar.